Olá, mini jovens, tudo bem com vocês? Bem, para quem não estava aqui semana passada, eu sou o tio Fábio e com a ajuda da tia Luana eu vou estar aqui com vocês nas próximas semanas, sempre falando a respeito da palavra do nosso Mestre Jesus e também da nossa amada doutrina espírita. Então, fiquem com a gente aí nas próximas semanas, tá bom? E para quem perdeu alguma aulinha, pessoal, não tem problema nenhum, vocês sabem, todas elas estão disponíveis na nossa página do YouTube, é só voltar lá e conferir. E para que esse momento seja todo especial e que todo aprendizado recebido chegue lá no fundo do nosso coração, vamos aproveitar esse momento para pedir ao nosso Deus maravilhoso que derrame suas bênçãos sobre nós. E vamos repetir juntos a oração linda que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E aí, gente, todo mundo com saudade da escola, da convivência com os colegas? Eu tenho certeza que sim. Bem, vocês devem imaginar que para controlar e organizar a convivência daquele monte de alunos nas escolas, existem regras ou códigos, né, apropriados para isso, não é verdade? Por exemplo, o horário de chegada, o horário de sair. Para organizar a sociedade, nós também temos um monte de leis, né, ou códigos, porque, afinal de contas, ninguém pode sair por aí fazendo o que bem entender e se atrapalhar demais a nossa convivência, não é verdade? E essas leis, elas também podem mudar com o passar do tempo ou de um lugar para o outro, por exemplo, de um país para o outro. E vocês já pararam para pensar se existem leis para organizar a convivência no universo? Ixi, profundo, né? Bem, pessoal, sendo Deus tão perfeito e tão bondoso, ele jamais ia deixar tudo bagunçado na criação dele, não é verdade? E foi para isso que ele criou algumas leis, que são as leis divinas. Vamos lá, pessoal. Aqui na tela nós temos várias leis e aí a gente vai classificar cada uma delas como sendo leis divinas ou leis humanas. Vamos lá? A primeira delas é a comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados. Isso quer dizer que é possível que os espíritos que já desencarnaram se comuniquem com a gente. Essa, pessoal, é uma lei divina. Deus criou essa lei para que os espíritos superiores pudessem nos orientar, né? E nos permitir também aprender mais. A segunda lei que tem aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa, por exemplo, é uma lei humana, que dá uma série de direitos à criança e ao adolescente, como o direito à vida, à saúde, proteção, né? E, assim como todas as leis humanas, elas também podem mudar ao longo do tempo. A próxima é o livre-arbítrio. Essa é uma lei divina. É uma lei que Deus nos deu, nos permitindo ter liberdade de fazer as nossas escolhas. Lembrando que nós também seremos responsáveis por todas as escolhas que a gente fizer. A próxima é a licença maternidade, né? Que permite às mães, por exemplo, continuarem com seus empregos, mesmo quando elas estiverem afastadas do trabalho porque acabaram de dar à luz, né? Então essa é uma lei humana que também pode sofrer alguma alteração aí ao longo do tempo, de acordo com o entendimento dos homens. A próxima aí é a lei do voto secreto, né? A gente passou agora recente por eleições e o voto ele é secreto para todas as pessoas. Ninguém precisa sair contando em quem vai votar, né? E lá na hora da urna também. Então, essa é uma lei humana que pode mudar ao longo do tempo. A próxima é a Lei Maria da Penha. Também é uma lei humana, né, que protege as mulheres contra a agressão física, por exemplo. Temos aí a lei de evolução, né, que Deus nos deixou, ou seja, uma lei divina, dizendo que todos nós
iremos melhorar, iremos progredir, iremos crescer ao longo do tempo até chegarmos à perfeição. E a última, a lei de reencarnação, também é uma lei divina, né, que fala que nós temos a possibilidade de voltar ao corpo físico a fim da gente aprender novas lições. E é isso, pessoal. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Gente, não tem aqueles momentos quando a gente vai fazer alguma coisa e vem um pensamento, será que isso está certo? Será que isso está errado? Vocês sabem o que é isso? É justamente a nossa consciência agindo. A nossa mente tentando ler as leis que estão escritas na nossa consciência. E aí, para relembrar os homens dessas leis, Deus enviou em todos os tempos alguns mensageiros justamente com a missão de revelar as leis, ou seja, de esclarecer essas leis. Vocês lembram de Moisés, né? Ele foi um grande mensageiro de Deus. Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito e aí passou 40 anos com esse povo no deserto. Vocês sabem por quê? Porque eles tinham muito o que aprender sobre as leis de Deus. Era um povo bem disciplinado, que brigavam muito entre si. E foi por isso que Moisés criou um monte de leis, né? Coisas que podiam e que não podiam ser feitas. E essas eram leis humanas. Mas um dia, quando Moisés estava orando lá no Monte Sinai, aconteceu algo maravilhoso. Ele recebeu uma mensagem de Deus com o Decálogo, ou seja, com os 10 mandamentos, que são as leis de Deus. E vocês estão lembrados quais são os 10 mandamentos? Vamos lembrar um pouquinho de cada um deles agora. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso quer dizer, pessoal, ter gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Entender que Deus é único, é não cultuar imagens, né? Amar o nosso próximo, fazer o bem para as pessoas e também amar a nós mesmos, né? Aceitar a gente como a gente é, imperfeitos, mas também nos esforçar para sermos pessoas melhores. O segundo mandamento é não falar o nome de Deus em vão. E a gente faz muito isso, né, pessoal? O nome de Deus é muito sagrado, então a gente não pode ficar falando, meu Deus, né? Eu juro por Deus, por exemplo, né? É respeitar mais o nome de Deus. O terceiro mandamento é lembrar de santificar o dia de sábado. Mas isso não quer dizer, pessoal, que a gente deve tratar o sábado especificamente como um dia especial. Esse mandamento, ele nos traz a ideia de que nós temos que ter momentos para nos dedicarmos a Deus, né? Não precisa ser um dia específico da semana, um horário específico do nosso dia, né? Lembra a gente também esse mandamento de nós termos um momento para a nossa vivência em família, né? Para ter o nosso momento de estudo das mensagens do nosso Mestre Jesus, né? E até mesmo para o repouso do nosso corpo. O quarto mandamento é honrar pai e mãe, ou seja, obedecer e respeitar os nossos pais ou aquelas pessoas que são responsáveis por nós, né? Também agradecer por eles terem nos recebido em sua família. O quinto mandamento é não matar, né? Não matar pessoas, né? Não matar animais, não matar plantas, né? Simplesmente por crueldade. Não agredir fisicamente também animais, as pessoas, né? E nem também agredir emocionalmente. Às vezes a gente é muito duro e muito cruel com algumas palavras que a gente fala, né? Então esse mandamento lembra a gente justamente da gente não fazer isso. O sexto mandamento é não cometer adultério. Isso tem a ver com não trair. Não trair, por exemplo, o namorado, a esposa, o marido. Mas também nos lembra de não enganar as pessoas. Dizer que uma coisa é boa quando ela não é, né? Da gente não expressar sentimentos que a gente não tem, por exemplo. O sétimo mandamento é não roubar, né? Isso quer dizer, né, não pegar o que não é nosso, né, sem a permissão do outro. Mas também nos lembra de cuidar do que é do outro. Sempre que a gente pegar alguma coisa emprestada, devolver também, né? Da gente zelar pelo que é público, por exemplo, zelar pelas praças, pelas calçadas, não jogar lixo no chão, não riscar as paredes de onde a gente não deve, da escola, por exemplo. O oitavo mandamento é não prestar falso testemunho para com o próximo. Isso é o mesmo que não mentir. Porque assim, pessoal, a gente até pode achar que a gente pode enganar o outro por algum tempo, mas a gente jamais engana a nossa própria consciência
e muito menos a gente engana a Deus. O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo, né? Isso é, não atrapalhar nenhum outro casal, né? Fazer intriga, fazer fofoca para acabar um determinado relacionamento, por exemplo. E o último mandamento, o 10º, é não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo. Ou seja, é não querer o que é do outro, né? Não sentir inveja. Isso é bem difícil, né, pessoal? Mas assim, nós devemos nos esforçar para valorizar o que a gente tem. O que a gente pode fazer é se inspirar no outro, né? O que o outro tem de bom, aí sim, inspirar a gente a também se esforçar para ser melhor, tá certo? Moisés também teve que criar um monte de leis humanas, né? Para controlar aquele povo tão indisciplinado que era o povo hebreu naquele tempo. Ele criou, por exemplo, a famosa lei de talião, que falava olho por olho, dente por dente, né? Quando um criminoso ia pagar pelo seu crime exatamente da mesma maneira pelo dano que ele causou no outro. Eu acho assim, pessoal, que agora já deve estar mais claro quais são as diferenças entre as leis de Deus e as leis humanas, né? As leis de Deus, elas são perfeitas, né? E são imutáveis, ou seja, elas não mudam com o passar do tempo. Já as leis dos homens, essas sim, são imperfeitas e elas podem se adequando. Por exemplo, aqui no Brasil, antigamente era permitido a gente ter escravos, né? E isso só deixou de acontecer em 1988 com uma lei que justamente acabava com a escravidão, que era a famosa Lei Áurea. Bem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro o tema da nossa aula de hoje, né? E para poder ficar realmente bem firme na nossa cabeça os conceitos, eu vou deixar para vocês aqui também um link para uma atividade, para a gente ver se a gente realmente aprendeu direitinho quais são os 10 mandamentos, tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal, espero que a aula de hoje tenha ajudado a gente a sair daqui com a melhor compreensão sobre as sagradas leis de Deus e como elas devem nos permitir viver muito melhor em convivência com os nossos irmãos em Cristo. Então, espero que vocês fiquem todos bem, que tenham uma ótima semana e que a gente se encontre aqui na próxima aula, tá bom? Beijo grande no coração, pessoal. Tchau, tchau.